Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém. Abram comigo aí as suas Bíblias em Isaías capítulo 6. Nós vamos estar fazendo a leitura do versículo 1 até o versículo 8, que diz assim: No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do liminar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então eu disse: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Oremos. Pai querido, soberano, nós te louvamos, nós te agradecemos. Ó Deus, te louvamos e te agradecemos porque estamos diante da tua palavra. Palavra essa que é inerrante, palavra que é eficaz, palavra essa que é eterna. Senhor Jesus, que a tua palavra se aplique ao nosso coração, que o teu Espírito Santo traga luz ao nosso entendimento e que venhamos sair daqui melhores do que quando entramos. Que a tua palavra, Senhor Jesus, faça morada no nosso ser. Esse é o desejo do nosso coração, em o nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje é o último dia do ano, 31 de dezembro de 2021, e eu posso dizer graças a Deus, porque esse é o último dia do ano. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Eu sei que não foi um ano fácil para ninguém. Não existe uma pessoa nesse mundo, não é nem no Brasil, nesse mundo que tenha enfrentado esse ano de uma maneira fácil. Vimos que essa nova doença, esse vírus chamado coronavírus ou Covid-19, ele é um vírus democrático. Ele entrou dentro da casa do rico e também do pobre, do novo e também do idoso. E muitas famílias choram e choraram a perda dos seus entes queridos. Diante disso, irmãos, eu buscava do Senhor um texto para pregar. E o Senhor então trouxe ao meu coração essa passagem no livro do profeta Isaías. Para onde olhar diante de uma grande crise, ou para onde olhar diante de um grande desafio? Infelizmente, irmãos, muitos cristãos só conhecem o rei Uzias devido a essa tão famosa frase dita pelo profeta Isaías no versículo 1 do capítulo que lemos: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam todo o templo. Mas quem foi o rei Uzias? E por que o Isaías estava tão triste pela perda, pela morte do seu ente querido? Por que Isaías estava tão triste pela perda ou pela morte de um rei? E aí nós precisamos folhear um pouco as escrituras, e no livro de 2 Crônicas, capítulo 26, nós temos aí um quadro pintado sobre a vida do rei Uzias. E eu quero aqui encurtar um pouco dizendo que Uzias foi um grande monarca, ele foi um grande rei, filho de Amazias e também de Jecolias, sua mãe. Uzias tinha 16 anos de idade quando ascendeu ao trono, e reinou em Jerusalém por 52 anos. Ele foi considerado o melhor e o maior rei depois de Salomão. Foi o melhor rei que Jerusalém teve depois de Salomão. Uzias conduziu a nação a uma grande prosperidade jamais
Deus abençoou poderosamente todos os projetos e todos os feitos do rei Uzias. Quando nós olhamos para o livro de 2 Crônicas e também para o livro de Reis, nós vemos que Uzias guerreou contra os filisteus e contra os árabes e foi campeão, foi vencedor. A sua fama chegou até as portas do Egito e os egípcios temiam o rei Uzias. Todos, na verdade, temiam o grande e poderoso exército com mais de 300 mil homens destros treinados na arte da guerra. Esses soldados do rei Uzias, ao contrário dos outros exércitos, eram soldados capacitados e treinados e que quando guerreavam, guerreavam com armadura completa. O texto de 2 Crônicas nos diz que eles usavam capacete, couraça, sandália, escudo, lanças, arcos e até mesmo funda. Eles iam para a guerra preparados, armados até os dentes. Além desses equipamentos pessoais de batalha, o grande exército do rei Uzias possuía algo que os outros não tinham, que eram arcos gigantes e engenhocas, a Bíblia vai dizer, equipamentos feitos por pessoas especialistas na época, para ficar nos cantos das muralhas e também nas torres. E essas máquinas que esses homens desenvolveram, elas atiravam contra o exército inimigo grandes pedras e também grandes flechas, o que mostrava ali então o poderio do exército do rei Uzias, essas máquinas próprias para as torres e para os cantos das muralhas. Uzias não foi um grande rei só porque investiu em armamento e no seu poderio militar. A Bíblia diz também que ele investia na segurança do seu povo, construindo torres sobre as muralhas e também torre nos desertos. O seu povo estava sempre debaixo da sua vigilância. Ele cavou inúmeras cisternas, ajudando ali os criadores de gado e também aqueles que gostavam de plantar. Ele injetou muito dinheiro na agricultura, o rei Uzias. E no versículo 10 do capítulo 26 de 2 Crônicas, Uzias é chamado como o amigo da agricultura. Levou a nação a uma prosperidade jamais vista. Porém, entretanto, havendo-se fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, é o que diz o texto. E Uzias cometeu uma transgressão contra o Senhor. Ele pensou que ele estava por cima da carne seca e quis entrar no templo e oferecer sacrifício de incenso no altar do incenso. Quando foi afrontado por Azarias e mais 80 sacerdotes, Uzias encheu seu coração de ira e ficou nervoso contra aqueles homens. E imediatamente o Senhor feriu Uzias com lepra. E lhe apareceu uma mancha de lepra, uma mancha branca na sua testa. Uzias então pecou contra o Senhor, foi afastado do seu reino e posto em uma casa para viver até o último dia da sua vida. Com a morte de Uzias vieram grandes crises em todas as áreas da nação. É isso que nós lemos quando acompanhamos a leitura do livro do profeta Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 6, que nós lemos. Mesmo Jotão, filho de Uzias, tentando trilhar o caminho que o pai trilhou, a nação caiu em grande desgraça. E nós podemos pontuar algumas crises que a nação começou a enfrentar. A nação vivia uma crise interna, perda e degradação dos seus valores. A base da pirâmide se alargava com os pobres e o topo dela se afunilava para os ricos. Parece que é a mesma coisa hoje, né, irmãos? Mas isso aconteceu há muito tempo. Os pobres aumentavam e os ricos ficavam cada vez mais ricos. Ele também a nação enfrentava uma crise externa, pois agora todos os outros reinos estavam tentando invadir o reino do sul, porque Uzias já não estava mais no trono. E também enfrentavam uma crise espiritual, a ponto do profeta Isaías dizer que até mesmo o boi conhecia o seu dono, mas o povo de Deus não reconhecia o seu Deus. E o profeta Isaías usa essa
afirmação, dizendo: olhe para os animais, para o gado reconhece o seu dono, mas vocês não reconhecem o seu Deus. Apesar de Uzias ter pecado, ele foi um grande homem. Ele foi um grande homem de Deus e a sua morte deixou muitos desestruturados. A sua morte pegou muitos de surpresa e eles ficaram completamente sem chão. E é nesse contexto, nesse terrível ano, em que o Isaías foi para o templo e teve uma visão magnífica. Foi nesse ano de sofrimento, foi nesse ano a qual ele perdeu um grande amigo, que o seu coração estava despedaçado. Nesse ano de tanta crise, nesse ano de tanto choro, nesse ano de tanto luto, Isaías foi para o templo. E lá no templo, ele tem uma visão magnífica do Senhor. Isaías pôde contemplar a soberania de Deus e entendeu que o trono de Judá estava vazio, mas o trono do universo não está vazio. Na visão de Isaías, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Isaías compreendeu que o rei Uzias havia morrido e não tinha mais o que fazer. Morreu Uzias, mas de que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores está vivo e governa para todo sempre. Amém. Dito isso, eu pontuei aqui 3 pontos que eu quero compartilhar com você. Para onde olhar diante de um grande desafio? Esse ano vai se findando, chega outro, um ano novo, e eu quero compartilhar essa mensagem com você. Você está diante de um grande desafio. Para onde você deve olhar? À luz do texto de Isaías capítulo 6, do 1 ao 8. Em primeiro lugar, nós devemos olhar para o alto, pois é de lá que vem o nosso socorro, como disse o salmista. Muitos, diante de uma grande dificuldade, ou talvez nem tão grande assim, diante de uma dor, de uma privação ou de qualquer sofrimento, imediatamente abandonam a Deus, imediatamente abandonam a fé. Porque eles julgam: olha, se eu sirvo a Deus, então eu não posso passar por dificuldade nenhuma. É isso que foi implantado na cabeça de muitos. E o primeiro passo a abandonar Deus e abandonar a fé é deixar de congregar, e culpar a igreja, e culpar a congregação, e culpar os irmãos pelos aborrecimentos que ela teve na vida. Já dizia o pregador que o sol que amolece a cera também é o mesmo que endurece o barro. E muitas vezes está tudo legal, está tudo bem, está tudo 10, mas muda o vento e aquela igreja já não serve mais, aqueles irmãos já não servem mais, porque nós temos esse desejo no nosso coração, desde os primórdios, de procurar culpados, quando devíamos olhar para dentro de nós mesmos. No ano de uma grande perda, de um grande luto, de uma dor forte e maçante, Isaías foi no templo, não procurar respostas, mas adorar a Deus, oferecer sacrifício a Deus. No ano de muita dor, Isaías não foi buscar o porquê disso, resposta para por que Deus levou Uzias, mas ele foi adorar ao Senhor. E Deus então se revelou ao profeta. Isaías viu os serafins voando acima dele e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E por que é tão importante isso, irmãos? Porque essa é a resposta da motivação certa. Quando eu venho à igreja não por interesse próprio, mas para adorar a Deus, eu tenho uma visão da glória de Deus. Eu consigo ter uma plena percepção da santidade de Deus. E eu vejo, e acabo me encontrando aqui, que o mundo não gira em torno de mim. Quando nós olhamos para o capítulo 5 do livro do profeta Isaías, nós vemos que o profeta está distribuindo ais. E eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 5 e acompanhasse comigo.
Essa expressão que Isaías vai usar em vários versículos que eu vou citar aqui, significa uma expressão de dor. E eu fui buscar no hebraico essa expressão, e essa expressão é o equivalente à dor de um pai que perde seu filho único. Eu comentava no início do culto com alguns irmãos que existe nome para o marido que perde a esposa, e o nome que se dá é viúvo. Existe nome para a esposa que perde o marido, e o nome que se dá é viúva. Existe nome para o filho que perde o pai ou a mãe e é órfão, mas não existe na língua portuguesa nome para um pai e uma mãe que perdem os seus filhos. Não existe um nome para essa dor. Mas no hebraico esse ai que o profeta está usando no capítulo 5 significa justamente isso, a dor de um pai que perdeu o seu filho único. E o profeta então no capítulo 5, versículo 8 diz: ai dos que ajuntam casas e mais casas e reúnem campos e mais campos, até que não haja mais lugar e ficam como únicos moradores no meio da terra. No versículo 11 ele profere outro ai, e você vai entender o porquê. Ai dos que se levantam pela manhã para logo se embriagarem e continuam até alta noite, até que o vinho os esquente. E ele diz mais um ai. Versículo 18: ai dos que puxam para si a iniquidade com cordões de injustiça, que puxam o pecado como se faz com cordas de uma carroça. Versículo 20: ai dos que mal chamam de bem e ao bem chamam mal, que fazem das trevas luz e das luz trevas, que dizem o amargo é doce e o doce é amargo. Versículo 21: ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes ao seu próprio conceito. 22 e 23: ai dos que são heróis para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que por suborno justificam o ímpio, mas ao justo negam justiça. Isaías está vindo detonando, distribuindo ai aqui e acolá para todo mundo. Ai de vocês, ai daqueles, ai desses. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, com o coração despedaçado, esmagado pela dor da perda de um grande amigo, Isaías vai ao templo adorar o Senhor, e lá ele tem um encontro com o Senhor. Isaías distribuindo seus ais, porém quando ele tem uma compreensão da santidade de Deus. Versículo 4 do texto que nós lemos, diz o seguinte: as bases do liminar se moveram, e a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Eu gostaria que você viajasse um pouquinho comigo na imaginação. Imagina essa cena. Isaías entrou no templo. Isaías é profeta messiânico, profeta do palácio. Ele conhecia o rei, era contemporâneo do rei. Isaías está coberto de razão, distribuindo todos esses ais aqui que ele está distribuindo. E de repente ele tem uma visão do céu. Entenda que um capítulo antes, uma página antes, Isaías está dizendo ai para todo mundo. E agora a Shekinah de Deus baixa naquele lugar. A fumaça toma conta do templo. Os umbrais, as bases do templo começam a tremer. Isaías olha para cima, vê um trono, vê Deus assentado, os serafins voando por cima de Deus, dizendo santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E a fumaça de Deus cobre aquele lugar. Isaías não enxerga mais ninguém para dizer ai. A única pessoa que ele enxerga naquele local é ele mesmo. E diante da santidade de Deus, Isaías muda o discurso. E agora ele não diz mais ai de vocês, mas ele diz ai de mim, porque eu sou pecador. É isso que a santidade de Deus faz conosco. Ela nos coloca no lugar que nós devemos estar, de reconhecimento que nós também pecamos e falhamos, e que nós não somos produtos do meio, mas muitas vezes nós somos os culpados pelo meio a qual estamos vivendo. Diante da Shekinah de Deus, da fumaça de Deus, da presença de Deus, Isaías não diz mais ai de vocês, mas ele diz ai de mim, ai de mim. E
E então ele nos ensina para onde olhar. Se em primeiro lugar nós devemos olhar para o alto e ver Deus, ver que Deus não está achatado diante dessa teologia pífia que o mundo tem pregado, que o mundo tem pintado, que Deus, Ele não trabalha com circunstâncias, e não é porque a circunstância na sua vida é negativa ou é ruim, que Deus perdeu o controle. O nosso Deus trabalha com um propósito, e o propósito dele é firme, independentemente da circunstância. Que o nosso Deus continua sendo soberano e que Ele nunca foi e nunca será pego de surpresa, que essa pandemia não o pegou de surpresa e que não existe crise no mundo que abale o propósito de Deus. Isaías nos faz agora, além de olhar para o alto e ver o Deus soberano, ele nos faz olhar para dentro de nós mesmos e ver que nós carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Devemos olhar para dentro de nós mesmos e realizar em nós uma autoanálise. Se ao fazer isso, meu irmão, a sua conclusão não for a mesma do profeta, eu quero dizer para você que você está completamente perdido. Se ao fazer uma autoanálise, você não fala como o profeta falou: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros, porque eu sou pecador, meu querido irmão, você está completamente perdido. O profeta disse: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. O reconhecimento de que ele carece da glória fez com que ele visse o próprio Deus. Eu só consigo ver o meu pecado quando eu estou diante daquele que é santo, santo, santo. Sabe por quê, irmãos? É impossível elaborar elogios para mim mesmo quando eu estou diante daquele que é perfeito. Agora, quanto mais afastado de Deus eu estou, mais bom eu sou, mais elogios eu faço para mim mesmo, porque eu estou longe daquele que é perfeito. Mas quanto mais próximo eu estou de Deus, mais eu reconheço que eu careço, que eu necessito, que eu preciso da glória, da misericórdia e da graça de Deus. Eu preciso do Senhor, eu preciso dessa luz. Eu só consigo ver o meu pecado quando eu estou diante daquele que é santo, daquele que é perfeito. Como eu disse, você não é produto do seu meio, você é culpado pelo meio que você vive. Porque se você foi chamado por Deus, salvo por Deus, justificado por Deus, você precisa brilhar. Você é luz, você não é trevas. Isaías, quando teve essa plena concepção de quem ele era, ele diz: ai de mim, porque eu sou um homem de lábios impuros. O Adão, desde o começo, já olhou para Deus e disse: foi Eva. E nós temos isso conosco, irmãos, de procurar culpados. Eu estou assim por causa do meu marido, ou estou assim por causa da minha esposa, ou é culpa dos meus filhos, ou é culpa do meu chefe, ou é culpa do pastor, ou é culpa de não sei quem, da minha sogra, do meu sogro, da minha cunhada, do meu cunhado. Quando nós deveríamos olhar para dentro de nós mesmos e ter a coragem que Isaías teve, dizer: Senhor, o culpado sou eu. Antes do Senhor mudar eles lá, muda eu aqui, porque eu também tenho lábios impuros. Eu sei que eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas eu também peco, eu também erro. Começa essa obra na minha vida, Senhor. É o que nós precisamos. Para de procurar culpados. Assuma a sua culpa. Reconheça o seu pecado e receba então, de uma vez por todas, o perdão de Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, o recurso que você precisa não está nas mãos dos homens poderosos. O recurso que você precisa não está na mão de Satanás. O recurso que você precisa está em Deus. Olha aí o versículo 6. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Sabe o que você está precisando na sua vida, na sua família, na sua saúde? Eu não sei. Deus pode lhe dar. Deus tem poder para fazer. Está no trono de Deus.
Agora você precisa, em primeiro lugar, olhar para Deus. Segundo, reconhecer que você carece. Quando eu reconheço que eu não sou suficiente para resolver os problemas da minha vida, Deus então move os céus e o sobrenatural acontece. O recurso vem de cima e não vem de baixo. É Deus que dá a ordem e o anjo traz a brasa para purificar os pecados. É do trono de Deus que sairá a sua vitória. É de Deus que você receberá o perdão e a vida eterna. Veja aí comigo o versículo 7. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Você precisa de Deus. Deus pode fazer algo novo na sua vida. Então o profeta nos ensina agora a olhar para a terceira direção. Em primeiro, olhar para o alto e ver que Deus é soberano. Segundo, olhar para dentro de si e ver que você e eu, nós carecemos da graça de Deus. Em terceiro lugar, nós precisamos olhar para a frente e ver um novo tempo e uma nova missão. Não acabou até aqui. Se você chegou até aqui, meu irmão, é porque Deus tem algo novo para fazer na sua vida. Se você chegou até esse dia, 31/12/2021, onde tantos e tantos queridos irmãos ficaram para trás, se Deus trouxe você até aqui, é porque Ele tem algo ainda a fazer na sua vida. Olhe para frente e veja a missão que o Senhor tem para você. Leia comigo o versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus nunca vai, escute isso, Deus nunca vai te enviar sem primeiro te restaurar. Deus não enviou o profeta antes da restauração, antes da brasa tirada do trono, antes da purificação dos pecados. Talvez você está frustrado, mas eu tinha chamado, eu tenho chamado, Deus falou que ia me usar. Sabe o que aconteceu, meu irmão? Você não está deixando Deus restaurar a sua vida. Pare de teimosia, volte para o Senhor, aceite o tratamento. A brasa do Senhor queima, mas é para a glória do Senhor Jesus Cristo. É para purificação, não é para machucar, não. Deus nunca vai te enviar sem primeiro restaurar. Você precisa ser restaurado pelo Senhor. E hoje você tem a oportunidade de ser restaurado por Deus. Hoje Deus quer restaurar você, mesmo você vivendo um luto, mesmo você vivendo a perda, mesmo você vivendo uma grande e terrível crise. Deus tem poder para restaurar a sua vida. E Deus quer fazer isso. Deus não está atado às circunstâncias. Talvez esteja dizendo: pastor, você não sabe o que eu estou passando. E eu provavelmente não sei mesmo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: o nosso Deus, o Deus que eu sirvo, Ele não está amarrado, algemado a essas circunstâncias. O Deus que nós servimos é um Deus que trabalha com propósito, e o seu propósito é firme e eterno. O chamado de Deus é para aqueles que foram perdoados. O chamado de Deus é para aqueles que foram perdoados. Primeiro, Deus perdoou o pecado do profeta, e depois Ele disse: a quem eu enviarei. Agora eu quero dizer uma coisa para você: se você foi perdoado por Deus, você é chamado para fazer a obra. Saia da sombra, saia de trás do poste, se levante e tome uma postura e diga: eis-me aqui, Senhor. Pare de se esconder atrás dos outros que estão trabalhando e comece a trabalhar para o Senhor Jesus Cristo. Faça um voto com o Senhor hoje. Diga: Senhor, o ano de 2022 eu vou servir ao Senhor com integridade. Eis-me aqui, envia-me. Todos aqueles que foram perdoados por Deus são também chamados por Deus. O chamado de Deus é para os perdoados, ou seja, se você foi perdoado, alcançado por essa graça remidora, você é um chamado, e a sua resposta não pode ser, em hipótese alguma, diferente da resposta do profeta. Eis-me aqui, envia-me a mim. Tem muitas pessoas que estão negligenciando, achando que tem opção de dizer: não, envia o outro.
Envia o fulano, envia o Beltrano, eu não, eu vou ficar por aqui negativo, meu querido. Se você foi perdoado por Deus, você deve atender esse chamado de ir além, de ir e caminhar a outra milha. Para encerrar, eu tenho certeza que Deus, Ele quer tratar com você. O texto deixa claro que Deus quer restaurar você, restaurar sua família, sua casa. Deus tem poder para perdoar você de todos os seus pecados. Ele está lhe dando hoje mais uma chance, ou aliás, 365 chances para fazer diferente. Deus pode perdoar você, Deus quer enviar você, mas a pergunta que fica para o seu coração é: qual é a sua resposta diante do chamado de Deus? Qual a sua resposta? A quem enviarei e a quem há de ir por nós? O que você vai responder para esse Deus? Eu quero orar pela sua vida. Santo Deus e Pai, nós nos colocamos diante do Senhor e pedimos perdão pelos nossos pecados. Te agradecemos porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia, Paizinho querido, ela se estende de geração em geração. Pai, muito obrigado por essa palavra. Que essa palavra, Senhor, não caia no vazio, mas que ela produza em nós frutos para a vida eterna. Assim eu oro, meu Deus, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.